Boa noite a todos que nos acompanham. Agradecer inicialmente à TV Batatais, ao Devair Lima e toda a equipe da retaguarda desta live que estamos aqui no dia de hoje. A TV Batatais promovendo uma série de entrevistas com assuntos diferentes e até polêmicos, né? O desvendar dos dogmas é o assunto que nós vamos abordar. Nós resolvemos então convidar o empresário batataense, o engenheiro Cid Bertanha, grande estudioso das Sagradas Escrituras e outros estudos, para participar dessas entrevistas. Portanto, estaremos a partir de hoje apresentando essas participações todas as semanas. Então vamos à saudação do Cid Bertanha. Seja bem-vindo a mais essa live e boa noite. Obrigado, Adir, uma boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da TV Batatais. É uma oportunidade e um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, nós vamos iniciar aqui com uma série de perguntas. Perguntas essas que, né, as pessoas ficam em dúvida, perguntas que causam até certa polêmica. Mas diz que quem aceita a minha palavra, aceita a mim, disse o Filho de Deus a seus discípulos. O que quer dizer isso, Sr. Bertanha? Sim, Jesus era muito incisivo nas suas palavras e ele falava aos modos da época, mas é muito compreensível hoje, que é muito clara as palavras dele. E ele disse na ceia, né, que ele promoveu no fim da caminhada dele na terra, né, ele, naquele momento, ali reunido com os 12 apóstolos, ele disse, né, quem aceita a minha palavra, come da minha carne e bebe do meu sangue. Né? É grave isso para o espírito humano e muito simples ao mesmo tempo de compreender, porque ele queria dizer simplesmente que ele era a palavra viva de Deus e quem aceitava a palavra dele aceitava ele, aceitava a vida de Deus, a verdade vindo de Deus, né? Então aceitava ele porque ele era a palavra viva. Quando ele dizia aqui na terra, ele não estava interpretando ou deduzindo ou tentando melhorar os ensinamentos religiosos aqui da terra. Ele estava falando a palavra da vida, que ele próprio é a vida, né? Ele era uma parte de Deus encarnada na terra, né? E os discípulos compreendiam ele plenamente? Infelizmente não. Os discípulos compreendiam muito pouco, né, o que Jesus dizia, embora ele dizia do modo mais simples possível que ele encontrava na palavra humana para poder expressar, porque uma das grandes dificuldades de um mensageiro de Deus na terra é poder se comunicar, porque as coisas de Deus muitas vezes teria que ter uma palavra, uma expressão de tal natureza que pudesse dar mais sentido, né, à verdade, mas ele tinha que usar da palavra, que na época era o hebraico, né? E ele falava. Então os discípulos eram criaturas de certa forma puras, né, simples, e eles aceitavam os ensinamentos de Jesus na simplicidade deles, mas sem profundidade, né? Poucos ali, talvez João, o discípulo João, poderia compreender um pouco mais Jesus. Os demais ficavam na simplicidade e na pureza que eles tinham, mas de certa forma sem uma compreensão maior da palavra do Mestre. Tá, e sem essa incompreensão, com essa incompreensão, não ficaria mais difícil para eles levar a palavra de Deus às pessoas?
Tanto que com a crucificação de Jesus, né, o assassinato do Filho de Deus, os discípulos, naquela hora, eles se viram perdidos, se viram desesperados. Sem proteção. Sem proteção e apavorados, sem saber o que fazia, né? Embora eles tinham caminhado com Jesus permanentemente durante 3 anos. Durante 3 anos, Jesus caminhou, peregrinou por aquela região, acompanhado dos 12 apóstolos e todos os outros discípulos e uma multidão que o cercava e vinha atrás, né? Jesus era a palavra encarnada de Deus? Sim. Ele é a palavra viva de Deus. Quando ele falava criando leis e manifestando a ordem do próprio Deus, Pai, do Criador aqui na Terra. Porque ele é uma parte de Deus Pai, né? Ele é uma parte do amor de Deus. Porque quando você faz o sinal da cruz, você fala lá em nome do Pai, em nome do Filho. Quem que é o Filho? Seria ele, né? Seria Jesus. Em nome do Espírito Santo. Quem que é o Espírito Santo? É onde as pessoas não conseguem compreender que Deus tem 2 filhos. Tem Jesus e Emmanuel, o Espírito Santo de Deus. O primeiro filho criado por Deus chama-se Emmanuel. E depois, com a decadência da humanidade, a queda da humanidade, a pedido de poucos que sofriam e que tinha ainda uma saudade da luz, e foi a pedido desses poucos que Deus separou uma parte do seu amor e enviou à humanidade. E esta parte do seu amor chama-se Jesus de Nazaré, o Cristo Jesus. Quando o Cristo disse, eu bato à porta, o que ele quis dizer com isso? Então, isso daí deu N interpretações, né, e criou-se dogmas de tudo e interpretações errôneas, mas que na verdade Jesus não batia portas de cabana nem de casa para entrar para dentro, para ser recebido ou qualquer coisa assim. Jesus, quando dizia eu bato a porta, ele estava falando sobre a alma humana, sabe? Que ele batia a porta da alma para entrar, para a palavra dele penetrar no ser humano, que o ser humano precisava se abrir para a palavra, né? E entender, receber a palavra da vida que ele estava trazendo para a humanidade. E poucos permitem essa entrada? Muito pouco. A humanidade, infelizmente, elas acreditam em credos, em religiões, em conceitos firmados, né? Organizações terrenas que com o tempo foi criando, foram desenvolvendo, foi diversificando. Tanto é verdade que hoje você pega uma Bíblia e se você for comparar uma com a outra, nem as Bíblias se batem mais, porque muitos conteúdos das primeiras Bíblias foram retirados, foi simplificado, foi deixado de lado e na verdade as religiões devem levar o ser humano para Deus, não para a sua organização terrena, mas para Deus. Certo. Porque o único caminho que o ser humano tem é conseguir a volta, né? Nós somos almas peregrinas que caminhamos pela criação de Deus ou após criação, né? Porque esse mundo de materialidade é a última consequência da obra de Deus. Você entendeu? Tem mundos maravilhosos acima disso daqui. Certo. É aquela história da porta entreaberta que pela fresta pôde-se ver que a mesa estava pronta para comer e beber. O que significa isso? Então, tudo isso daí já foi coisas arrumadas, inventadas, aconchegadas, que foram criando através dos tempos, né?
essa greta, essa mesa posta para comer e que estava cheia do que tinha para comer e beber. E aí vem também aquele texto que fala da caridade, né? Que também a caridade é uma das obras de Jesus. Ele falou sobre a caridade, mas o mais importante de tudo isso era a salvação da alma. Essa mesa posta deveria ser o altar que o ser humano deveria edificar na sua alma, no seu espírito, para receber a palavra de Deus, para receber a palavra de Jesus. Então, não era uma mesa cheia de comida e bebida, mas um altar que ele deveria edificar no seu coração para receber a palavra de Jesus. As parábolas que são encontradas na Bíblia, né, em outras escrituras, elas nos traduzem muitas coisas. Agora o difícil é a interpretação, né? Com certeza, porque através dos tempos as traduções das línguas foram se dissolvendo, foram criando os conceitos, ideias, e as coisas que vêm de Deus, o ser humano não tem que recriá-la, né? Quer dizer, inventá-la, né? Aumentá-la, e é o que muitos fizeram, muito se fez dos escritos. Mesmo os evangelhos dos discípulos, que foram realmente compilados e escritos quase que uma centena de anos depois, imagina você, né, hoje, pensar algo que falou ou escreveu ou deixou de escrever e um falou de boca em boca há 100 anos atrás. Imagina como fica isso. Aí vem aqueles dogmas assim, né? Não, mas isso é obra do Espírito Santo, isso daí não muda, não, isso é verdade, isso é verdade. Não, nós acreditamos que muitos escritos, muitos documentos que foram encontrados, alguns discípulos, inclusive como Marcos, que era um letrado, ele escreveu de fato, ele documentou, né, e pôde muitas vezes auxiliar os outros, e tudo isso está aí, de uma maneira ou outra ajuda bem se o ser humano quiser caminhar. No seu entendimento, o mundo está perdido ou ainda há recurso, ainda há possibilidade disso melhorar e tomar o rumo certo? Espiritualmente falando, a humanidade está perdida. Se você tiver um minuto de um estado de uma clarivisão, né, um estado de uma clarividência, assim, você vai ver que onde nós estamos é como um entardecer de uma tarde com muitas nuvens no céu, e você não vê mais raio de luz, você vê só aquele nublado meio escuro que você não enxerga 50 metros na frente. Isso é o estado da matéria fina da Terra, né? Certo. Em verdade, a Terra é a última consequência das irradiações da luz. Abaixo da Terra não tem mais salvação. Aqui entre nós, algumas autoridades tentam diminuir a desigualdade. Agora, quando é uma coisa que me causa muita dúvida em relação a isso. Quando a pessoa nasce, que nem lá numa pequena cidade do Nordeste, onde a família vive na miséria, onde não tem recurso nenhum, não sai dali porque não tem nem como sair dali, e outro que nasce numa família abastada, por que essa diferença assim do servir a terra em um determinado lugar, o outro ele é merecedor daquilo? Como é isso? Tem explicação para isso? Se fôssemos olhar isso a nível da justiça terrena, nós iríamos dizer que Deus é injusto, né? Quer dizer, esse é o primeiro sentimento que o ser humano acha, mas na verdade
você nascer na riqueza, na pobreza, sempre é uma oportunidade. Porque se você nasceu na pobreza, é porque em vidas passadas, por alguma razão, você fez algo que te levou, que te predestinou a você, numa próxima reencarnação, ter que vir ali na pobreza, muitas vezes para vivenciar, para espiar, para amadurecer naquele meio, para superar certas fraquezas que você praticou em vidas passadas. E se você veio na riqueza, é porque em vidas passadas você fez para merecer esta situação de riqueza. E também um teste, né? Uma forma de, na sua caminhada, para você adquirir uma maturidade, porque também, Adir, não é fácil viver na riqueza. Você sabe que o dinheiro não leva desaforo para casa. E na riqueza, você tem que amadurecer a sua humildade, você tem que ter serenidade, você tem que ter equilíbrio das coisas, tudo você tem que fazer com parcimônia, medindo, dosando, analisando, calculando, e para manter o controle das coisas. Isso não é fácil, e é um esforço, um trabalho que te leva também a uma maturidade, a um desenvolvimento. E na verdade o ser humano precisa de tudo isso. Mas nós sabemos que, porque até que filosoficamente a gente estuda bastante esses ensinamentos, e eu estudo uma literatura intitulada Literatura do Graal, cuja obra principal é a mensagem, com o nome de Na Luz da Verdade, é o título, né? O nome da obra, Na Luz da Verdade, Mensagem do Graal, e o autor é Abdrushim, né? O título do autor é Abdrushim. E esta obra é uma obra em 3 volumes, e ela desvenda o mistério da criação de Deus. Ela te deixa claro as leis de Deus, te conduz do 1º volume ao 3º volume, como se você estivesse subindo uma escada bem branda, assim, que você fosse subindo e conseguisse chegar lá em cima sem cansar, pelo contrário, cada vez mais feliz. O 1º volume é a base, te dá uma base do conhecimento para você poder aprofundar, e aí trata somente das leis de Deus. Certo. E aí você passa a compreender claramente essa situação de riqueza, de pobreza, de miséria, de doença, de saúde, de guerra, de alegria, de paz, de tudo isso. Você terá a escola para a eternidade. Posso entender o porquê da existência disso tudo. Com certeza. Não só do mundo aonde você está aqui, mas para onde você vai e de onde você veio. Porque o nosso maior desafio, e eu acho que todo ser humano pensa, eu estou aqui, de onde eu vim, será? Por que eu nasci aqui? O que eu estou fazendo aqui? Não é verdade, Adir? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim aqui? Bom, e a hora que eu morrer, será que vai acabar? Será que eu continuo vivendo? Aonde é que eu vou viver? Que negócio é esse? Mas aí o meu corpo vai apodrecer, e daí? O que sobrou de mim? Quer dizer, eu acho que todo ser humano deve pensar isso, que eu pensei muito quando jovem isso, e eu tinha um questionamento grande sobre esse assunto, quer dizer, de onde eu vim, onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, como é que será depois que eu morrer, eu vou acabar, eu vou continuar existindo, né? Isso é uma pergunta que eu acho que uma grande parte da humanidade pergunta para si mesma. E nesta obra está tudo muito claro, desde que você não coloque os seus
já os seus preconceitos, os seus conceitos já formados na frente, que aí te barra, não deixa você aprofundar naquele estudo para você poder fazer uma análise sincera daquilo que está escrito ali e para você compreender. Cid Bertanha, quem chega na recepção da empresa Bertanha, não sei se ainda existe essa pequena biblioteca ali, mas com livros ali até do Abis Durkheim e de outros escritores, né, livretos também para a pessoa ler, né? Inclusive eu li e eu tenho até livro deles também. E existe ainda essa pequena biblioteca ali para as pessoas lerem ali enquanto aguarda? Não, hoje os livros em si nós não temos, mas nós temos a editora Ordem do Graal, que é uma organização sem fins lucrativos. Eu gostaria que depois você explicasse o que é, porque muita gente tem dúvidas sobre isso. Certo. Ela tem acho que é semestral ou trimestral, um informativo intitulado O Vagalume. E ali vários colaboradores escrevem os seus artigos, as suas observações. E é muito bonito, muito útil, muito aproveitoso, muito valoroso o que está escrito ali, sabe? E a gente põe lá, o pessoal fica à disposição, as pessoas podem levar para casa, pode ler ali enquanto aguarda. Bacana. Agora nos fale um pouco sobre a Ordem do Graal. A Ordem do Graal é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo difundir as obras por ela editadas, né? Que, como a gente costuma dizer, nós dissemos, o topo da pirâmide dessa ordem é a Mensagem do Graal, a obra Na Luz da Verdade, Mensagem do Graal, cujo autor chama-se Abis Durkheim. Esta obra, em 3 volumes, ela trata dos desígnios da vida humana, né? Trata das leis de Deus, né? E esclarece o ser humano da sua caminhada. E nós temos uma literatura correlata, que de outros autores também muito interessante. Nós temos a autora, a escritora Rosélia Zonzás, temos outros escritores também que já estão enganjados em escrever obras, livros para a Ordem do Graal. São membros, são pessoas muito competentes, têm um conhecimento espiritual elevado e estão trazendo grandes benefícios para a humanidade. E esses livros são baratos, você pode acessar pela internet. Tem vários deles que tem já impresso eletronicamente, você pode acessar, ler, não custa nada, você pode ler pela internet, pode abrir e ler. Tem um livro muito interessante da autora Rosélia Zonzás, o livro do Juízo Final. É um livro que o nome dele é um pouco sério, mas ele é de um valor extraordinário e ele é uma base, ele te dá uma base para você pegar a obra Na Luz da Verdade e estudá-la. Eu acho muito interessante. Foi o primeiro livro que eu li, inclusive, da Ordem do Graal, foi o livro do Juízo Final. Então o senhor recomenda esse livro? Também, eu recomendo ele também. E recomendo adquirir o primeiro volume da Mensagem Na Luz da Verdade. Muito bem, estamos falando com o empresário Cid Bertanha neste programa de O Desvendar dos Dogmas, né? E queremos agradecer mais uma vez aqui a TV Batatais, ao Dever Lima, toda a equipe, agradecer o Espaço Harmonia e agradecer principalmente o empresário, o engenheiro Cid Bertanha, por essa participação. Semana que vem, se Deus quiser, aqui estaremos mais uma vez com outros assuntos, né? Assuntos até tidos como polêmicos, mas assuntos que tornam-se os dogmas, né? Que são aqui desvendados. Então, muito obrigado e fique à vontade aí para a sua despedida e a mensagem àqueles que nos acompanham. Ok, obrigado, Adir. Uma boa noite
a todos os ouvintes da TV Batatais. Obrigado aí pela oportunidade de termos comunicar com vocês. É sempre um grande prazer poder trazer alguma coisa que possa colaborar para a caminhada de cada um nesta terra. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, boa noite.